Conhecer a realidade dos povos da Amazônia é tarefa árdua para qualquer instituição, seja no campo da biodiversidade, da hidrografia, da demografia, da cultura e da religião. A Amazônia é fantástica em riquezas e extensão territorial. Saiba que só a Amazônia brasileira é 7 vezes maior que a França e equivale a 32 países da Europa Ocidental. A ilha de Marajó, que fica no delta do rio Amazonas, é maior que países como a Suíça, a Holanda ou a Bélgica. E nessa imensa região, é de apenas 2 pessoas o número de habitantes por quilômetro quadrado. Essa enorme área corresponde a 60% do território nacional e é composta pelos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na Amazônia, algumas cidades apresentam alto índice de crescimento populacional. Manaus, Boa Vista e Rio Branco estão entre as mais procuradas, segundo dados do IBGE. De fato, a região norte ainda é um bom lugar para se viver. Pessoas de várias capitais fixam moradia em nossas cidades em busca de dias melhores. A cidade de São Paulo conhece muito bem este fenômeno decorrente de ondas migratórias. Grandes projetos já foram criados para a Amazônia, como Jari, Carajás, Zona Franca, Calha Norte, Cipan, Civan e agora o Centro de Biotecnologia da Amazônia, instalado na cidade de Manaus. Uns obtiveram sucesso, outros causaram prejuízos para o povo e para a nação. A presença dos militares na Amazônia não faz sentido, na medida em que o Civan e o Cipan, com domínio de tecnologia totalmente americana, só evidenciam o interesse do imperialismo norte-americano sobre o nosso país. Mesmo com a intenção de proteger o território brasileiro, os milhares de soldados e oficiais interferem e ferem de morte a cultura nativa. Veja as consequências para a soberania nacional. Em Manaus, a água é privatizada por uma empresa francesa. Várias frutas e ervas já foram patenteadas por empresas internacionais. E muitos estrangeiros já foram pegos pela Polícia Federal, roubando o patrimônio genético da Amazônia, a chamada biopirataria. As principais cidades do norte, Manaus, Belém, Boa Vista, Amapá, Rio Branco e Porto Velho, apresentam grandes oportunidades de crescimento econômico para a região. Manaus é exemplo, com uma renda per capita de R$5.000 e um faturamento de mais de 12 bilhões de dólares gerados pelas empresas do Distrito Industrial. No entanto, faltam para as pessoas moradia, escolas, hospitais e empregos. Há uma verdadeira desigualdade social. O norte gera bons lucros para as grandes empresas, mas a maioria do povo está na periferia passando fome e com um índice elevado de desnutrição. Há muitos menores na prostituição. Podemos também encontrar essa realidade em toda a Amazônia. Constatamos o turismo sexual e atividades do narcotráfico nacional e internacional, envolvendo inclusive políticos. Há políticos sérios, com rara exceção. Todavia, a grande maioria busca os próprios interesses e também os interesses de grupos empresariais. A economia prevalece como prioridade em detrimento do bem comum e das pessoas capazes de matar e desmatar em nome do capital. Na sua origem, a Amazônia é formada pelos povos indígenas, com os seus mitos, crenças e tradições culturais. O primeiro contato foi com os colonizadores e primeiros missionários. Os povos indígenas são os verdadeiros donos da terra, invadida pelos brancos que destruíram suas tradições, mataram seus filhos e mexeram no seu cemitério. Hoje, várias etnias se espalham por toda a região. Irmãos indígenas chegam a morar nas cidades. Muitos não sabem quem são. Os missionários muito têm realizado em favor do homem da terra. O cristianismo, através da Igreja Católica, está presente desde o início e muito ajudou a preservar a cultura do povo indígena. Os evangélicos neopentecostais chegaram à região há pouco mais de 100 anos e estão crescendo, pois descobriram a linguagem da cidade e empolgam com a fala os seus fiéis, embora nem toda a igreja esteja fiel ao Evangelho do Mestre Jesus. Algumas igrejas até estão envolvidas em escândalos.
Hoje há, na região, um verdadeiro caldeirão cultural e religioso formado por povos da região amazônica, emigrantes de outras regiões do país. Na Amazônia, a evangelização não foi diferente do resto do Brasil. Vieram as primeiras congregações religiosas, carmelitas, jesuítas e tantas outras que obviamente assumiram o trabalho apostólico em seu contexto de época. A eles, nossas eternas orações e agradecimentos. Temos experiências maravilhosas e experiências negativas, ainda não superadas, tais como a dependência econômica e pastoral da igreja local. Hoje os desafios permanecem. O maior dele para a igreja que está na Amazônia é a formação de nativos para atuar na igreja local. A enculturação dos missionários é também um desafio. Precisamos de pessoas adultas que venham ficar com a gente. Ficar significa olhar, escutar e aprender o jeito do nosso povo. Estabelecer vínculos fraternos do Evangelho em nossa cultura amazônica. É nesse contexto que está presente a Igreja Católica. Diante desse desafio, a Igreja do Norte clama: a missão do Brasil é aqui. Por isso apelamos às congregações religiosas, dioceses e arquidioceses, que recebam esse apelo como um clamor do povo a Deus. Nós precisamos de ajuda para evangelizar esse querido povo de Deus que está na Amazônia. Venham acompanhar o vosso povo que migrou para a Amazônia. Somos eternamente gratos aos primeiros missionários vindos para a Amazônia. Foram tantas realizações e bênçãos. Há, no entanto, um sentimento de culpa no ar. Muitos feitos e realizações, mas esqueceram de formar a igreja local. Não queremos que se repita o egoísmo de só puxar brasa para a sua sardinha. Também não queremos a invasão da cultura do Sul sobre a cultura do Norte. Precisamos de pessoas qualificadas, com capacidade de diálogo, serviço, doação, generosidade e com o desejo de servir com esperança. O caminho para a missão na Amazônia passa necessariamente pela enculturação. A Igreja da Amazônia clama por evangelização. A missão da Igreja no Brasil é aqui, na Amazônia.